A presidente do próximo painel, com o tema Processo Civil e Processo Sucessório de Família, a doutora Thaís Câmara, é advogada e especialista em Direito de Família e Sucessões, sócia do escritório Câmara e Valadares Advogados, presidente da Comissão de Sucessões da OAB-MG, mestre e especialista em Direito Privado pela PUC Minas, membro da diretoria da Comissão Especial de Família e Sucessões da OAB Nacional, professora de Direito de Família e Sucessões do UniBH, conselheira seccional da OAB-MG, coordenadora da pós-graduação em Advocacia de Família e Sucessões, com ênfase em Direito Sistêmico da ESA-MG. Com a palavra, a presidente do painel, doutora Thaís Câmara, para a apresentação dos palestrantes e condução dos trabalhos. Obrigada, Camila. Muito obrigada. Olha, boa tarde a todos e a todas aqui. Muito feliz de estar participando desse evento tão grandioso, proporcionado pela Comissão de Processo Civil da OAB. Eu quero agradecer imensamente toda a comissão, mas principalmente o Dr. Bernardo Câmara por conduzir esse congresso tão bem. E, já iniciando aqui, a gente vai ter um painel super interessante, com 3 palestrantes incríveis, que eu admiro bastante, Sofia, o Valci e a Alice, vão estar fazendo palestras sensacionais aqui. E vou chamar, inicialmente, a professora Sofia, vou ler o currículo dela aqui para a gente, Sofia Miranda Rabelo vai falar um tema super interessante que eu estou ansiosa para escutar, sobre pacto antinupcial e de convivência e os efeitos sucessórios. Ela é doutora em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, segunda vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, membro do International Society of Family Law e da Academia Brasileira de Direito Civil, do Instituto dos Advogados de São Paulo e da Associação Brasileira de Direito Processual. Sofia, muito obrigada pela sua participação, muito feliz de estar aqui, presidindo esse painel, com você fazendo essa abertura, e vamos lá, você tem 20 minutos aí para expor seu tema. Querida Thaís, senhoras e senhores, muito obrigada pela apresentação, Thaís. É com imensa honra que eu participo de um congresso dessa magnitude e uma grande responsabilidade de falar para processualistas, num painel tão repleto de juristas, como o professor Valci e a professora Alice. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite ao Dr. Bernardo Câmara e cumprimentá-lo pelo evento, em tempos tão difíceis, tão estranhos de pandemia, conseguir mobilizar grandes nomes. E aqui eu venho propor um tema que é muito da hora e que nós temos efeitos processuais, e falando de desjudicialização, por mais que possa parecer estranho dizer de desjudicialização e pactos anteriores a uma conjugalidade, tem muito a ver com a ausência de futuros conflitos. Pois bem, por que eu escolhi, por que eu venho pensando esse tema? O Brasil ele tem uma legislação muito intervencionista, apesar de nós termos uma pseudo-liberdade, o legislador está sempre interferindo e engessando na autonomia da vontade nas relações privadas, o que muitas vezes não necessita de intervenções tão, eu posso dizer, até autoritárias. Pois bem, nisso há hoje uma grande discussão da contratualização do direito de família, que valoriza a autonomia da vontade a partir do que cada um daqueles que compõem uma família podem pactuar entre si. Nós temos o velho pacto antinupcial, que não é tão usado, porque nós não temos uma cultura de discussão e de tentar até esclarecer o que são os regimes de bens. Com a união estável e com a disposição do Código Civil de que, salvo contrato por escrito, o regime será regime de comunhão parcial, veio também o pacto de convivência, em uma analogia ao pacto antinupcial. E o que tem esses pactos? O que chega até a mim, o que é da prática? E o que trata, porque eu mencionei desjudicialização. Hoje se tem uma discussão em torno do
O pacto antinupcial, os umbentes podem escolher o que lhes aprouver. Ok. Mas nós estudamos a todo tempo que o artigo 426 determina que não há possibilidade de contratar herança de pessoa viva. Então, quantas vezes em sala de aula isso já foi dito, assim como não é proibido pacto sucessório. E com exemplos, inclusive, de pactos antinupciais. Muito embora Pontes de Miranda tenha dito que um certo grau de pacto sucessório o pacto antinupcial trazia. Mas por que nós temos isso nesse momento, nesse tempo? A nossa legislação sucessória ela é muito confusa, muito invasiva, a partir do momento que as pessoas se organizam, planejam uma organização patrimonial ao longo da união estável ou do casamento, e para o falecimento, para além da vida, o que é tão chamado planejamento sucessório hoje, não há aquela disposição, aquele respeito ao que eles pactuaram em vida. Isso por quê? Porque o novo Código Civil trouxe a concorrência entre os herdeiros. A grande maioria das nossas sucessões ocorrem pela forma legal. Nós aceitamos muito bem, a nossa tradição é da sucessão legítima. Nós não temos tradição de sucessão testamentária. Além do mau agouro, isso vem também de uma questão cultural, antropológica. Pois bem, mas nós temos hoje, antes de pensarmos em um planejamento sucessório, mas que também envolve um planejamento familiar e um planejamento patrimonial. Em que sentido? Como que é possível, antes ou até durante um relacionamento, estabelecer-se que, já pode ser mudado para o regime de bens, estabelecer-se efeitos causa-mortes. Isso é baseado a partir de uma exclusão do direito de concorrência. Então, o que seria isso? O regime de bens é o estatuto patrimonial do casamento, que vale também para a união estável. O pacto antinupcial e o pacto de convivência estabelecem exatamente esse estatuto patrimonial do casamento. Suponhamos hoje que haja um casamento em comunhão parcial. Os bens particulares anteriores, nós sabemos que não se comunicam. Mas o que é incomunicável em vida passa a ser objeto de concorrência a partir da morte. Então, com isso, nós temos muitas demandas, e demandas não de grandes fortunas, demandas da realidade brasileira, de que como pode ser organizado um patrimônio, sendo que, com as várias uniões ou as não uniões, se possa referendar a vontade daquele que está vivo para deixar uma herança para quem lhe aprouver. Daí nós temos uma flexibilização, e isso talvez possa soar estranho num primeiro momento, porque nos é estranho. Quantas vezes nós repetimos, em sala de aula nem se fala, proibido contratar herança de pessoa viva. Sim, mas não há contratualização nesse momento. Nesse momento, o que nós temos a partir do pacto antinupcial ou pacto de convivência é uma possibilidade de renúncia do eventual direito sucessório daquele que está convivendo ou vivendo uma relação matrimonial. É muito polêmico, porque nós temos dois grandes juristas que defendem essa opinião. Mário Delgado, de Pernambuco, advogado em São Paulo, e Rolf Madaleno, de Porto Alegre.
a construção, ou talvez a desconstrução do 426, é exatamente possibilitar que o direito sucessório, que incluiu o sucessor que está na terceira ordem sucessória, permaneça na terceira ordem sucessória e possa renunciar ao direito de concorrer, não ao direito de suceder, mas de concorrer com descendentes e ascendentes. Isto é polêmico? É, mas tão polêmico é o que foi feito, o que fizeram com o nosso Código Civil. Eu digo há bem mais de 17, 18 anos que eu sou viúva do Código de 2016, porque nós tínhamos uma legislação enxuta, clara, e hoje nós temos de fazer verdadeiras acrobacias, muitas vezes sem solução. Então, no escritório, quando se pergunta como que eu faço para que esse meu companheiro que está aqui do meu lado não há conflito algum, para que eu deixe o que é meu para uma sobrinha, por exemplo, que ele também concorda, considera como sobrinha, a única possibilidade, como diz o professor Mário Delgado, é morrer indigente, sem qualquer patrimônio, porque há uma ordem muito rígida, e aqui eu nem vou entrar na legítima, porque eu já tenho inúmeras restrições em relação à legítima, da forma com que é colocada, mas isso está muito arraigado na nossa cultura, nós não temos como afastar, mas a partir do pacto antinupcial e o pacto de convivência, é possível estabelecer a renúncia do direito de concorrência de forma a privilegiar a autonomia daquele que quer dispor do seu patrimônio. E por que isso está tão em voga? Porque há as recomposições familiares, pelo menos nas grandes cidades, nós temos casamentos, uniões estáveis, filhos anteriores ao casamento, filhos atuais, os meus, seus e nossos, que nós tanto ouvimos falar, é uma realidade. Então, muitas vezes, a pessoa ou o casal procura uma organização patrimonial que possa privilegiar, que seja o cônjuge ou companheiro, que seja o filho de um relacionamento anterior ou do relacionamento atual. Obviamente, como tudo no direito de família, o caso é avaliado concretamente. Mas por que isso nos chama tanta atenção? Porque estabelecer um testamento com determinações que a legislação impõe à concorrência não terá tanta eficácia. Então, voltemos para a constituição de uma família, união estável ou casamento, com o estabelecimento de uma organização por escrito em um contrato especial, com escritura pública, as formalidades. Isso precisa de um avanço, precisa muito, nós estamos na OAB, nós precisamos muito divulgar e, pelo menos, conscientizar as pessoas que há uma necessidade para desjudicializar, de uma consultoria prévia, mas sempre há um mal-estar. Se eu vou em uma advogada de família, eu já estou com um problema de família, e não necessariamente eu estou organizando a minha vida para o futuro. Então, na minha experiência, eu recebo muitas vezes casais que querem, às vezes, chegam com uma ideia de planejamento sucessório como se fosse a elaboração somente de um testamento, sendo que não há possibilidade de elaboração do testamento como eles pensavam, dado o regime de bens, dada a estrutura do casamento ou da união estável, e nós não temos segurança jurídica em relação aos julgados da concorrência dos bens que são passíveis de concorrência, mas principalmente, na minha opinião, eu posso estar sendo cética em relação ao cônjuge e ao companheiro, que em um momento pode ser considerado, está sendo considerado como
equivalentes, e nós sabemos que no nosso país há uma mudança radical de entendimentos das cortes superiores. Pois bem, então, a partir daí, me parece uma saída que ainda está engatinhando, mas que pode ser próspera para privilegiar a autonomia daqueles que querem organizar o seu patrimônio, não só em vida, mas também deixando a herança para quem quer que seja. A nossa legislação ela é tão autoritária que ontem eu vi um post e fiquei pensando na necessidade da tal contratualização, que, obviamente, eu falei tal, mas não desmerecendo. Eu recebi as fases do relacionamento. Imaginei que eu estivesse lendo paixão, casamento, noivado. Não. Era contrato de namoro, pacto antinupcial, modificação de pacto antinupcial, rescisão de... Quer dizer, fez uma etapa toda de forma jocosa dos relacionamentos. Então, o que é afetivo e não vai deixar de existir, ele deve ser resguardado. Mas como organizar o patrimônio? Por que os contratos de namoro estão surgindo de tantas formas? Porque hoje nós temos uma legislação invasiva e um poder judiciário que muitas vezes carimba um namoro de união estável, ou carimba uma união estável de casamento e vice-versa, e isso tem consequências. Quantas são as pessoas, inclusive mais humildes, que às vezes vão até um cartório? Então, acho que a responsabilidade dos cartórios é enorme, porque eles instruem a população e elaboram a escritura de união estável, muitas vezes porque o companheiro quer que a companheira participe do plano de saúde da sua empresa. Então, para isso, precisa de uma escritura de união estável. No momento de uma dissolução, obviamente que isso vai ter consequência que ele nunca soube, porque ele não teve, como é natural, possibilidade de entendimento do que era aquilo que disseram para ele fazer, o que também é muito comum em direito de família e sucessões, porque todo mundo sabe de tudo. Então, sem uma valorização do conhecimento, de forma que esvazia muito e causa muito problema. Problemas que duram anos e anos e que talvez poderiam ser mitigados nessa proposta de flexibilização do 426. Eu deixo aqui essa minha provocação. Agradeço mais uma vez o convite, mais privilegiada recebida pela Thaís, e espero que possamos evoluir enquanto sociedade, enquanto juristas, para que a gente possa ultrapassar esses tempos tão difíceis. Muito obrigada.